Em 2017, a barragem mais alta dos Estados Unidos, Oroville, transformou-se numa bomba relógio com 1 trilhão de galões de água prontos para devastar a Califórnia. O culpado? Uma camada de betão de apenas 25 centímetros que se rasgou como papel, abrindo uma cratera titânica na montanha. A missão era impossível: reconstruir a espinha dorsal do estado em apenas 200 dias, ou enfrentar o apocalipse hídrico. O relógio começou a contar no momento em que a poeira assentou sobre a cratera. A equipe de engenharia não tinha anos para planear. Tinha apenas meses antes que a estação das chuvas regressasse com força total. O primeiro passo não foi construir, mas sim destruir. Era necessário remover mais de 1.000 metros do antigo vertedouro, uma cicatriz de betão estilhaçado e rocha instável que descia pela encosta da montanha. Mas este não era um local de construção comum. A inclinação vertiginosa de 35 a 40 graus tornava o simples ato de estacionar uma máquina num desafio mortal contra a gravidade. Escavadoras gigantes e martelos hidráulicos, que pareciam pequenos brinquedos contra a imensidão da barragem, tiveram de operar num ângulo onde um único erro de cálculo faria com que deslizassem para o abismo. O som era ensurdecedor. O impacto do aço contra o betão velho ecoava pelo vale como tiros de canhão, dia e noite, para evitar que nuvens de pó de sílica e estilhaços afiados cegassem os operadores ou danificassem os equipamentos vitais. Canhões de água disparavam continuamente sobre a zona de impacto. Esta névoa artificial servia a um duplo propósito. Arrefecia as pontas dos martelos hidráulicos que brilhavam com o calor da fricção e mantinha o ar respirável numa zona de guerra industrial. No entanto, a força bruta das máquinas encontrou um adversário digno. Algumas secções do antigo vertedouro, reforçadas com aço no seu interior, recusavam-se a ceder aos golpes mecânicos. Para estas zonas teimosas, a equipa abandonou a força bruta e adotou a precisão de um cirurgião. Perfuraram centenas de pequenos orifícios na superfície, criando uma grelha geométrica perfeita. Em cada orifício, inseriram microcargas explosivas, ligadas manualmente com um cuidado obsessivo. Quando detonadas, não houve uma explosão de fogo, mas sim uma fratura seca e controlada. O betão partiu-se exatamente onde os engenheiros queriam, permitindo que as placas fossem descascadas da rocha-mãe, sem causar nem mais uma fissura na fundação geológica da montanha. Foi uma demonstração de domínio absoluto sobre a matéria. À medida que as carcaças de betão eram arrancadas da montanha, a logística tornava-se o próximo pesadelo. Dezenas de milhares de toneladas de entulho acumulavam-se rapidamente. Num projeto normal, caminhões levariam este lixo para um aterro distante, queimando combustível e perdendo horas preciosas em viagens de ida e volta. Mas em Oroville, o tempo era o recurso mais escasso. A decisão foi radical. Nada sai da obra. Tudo é transformado. O local transformou-se num ecossistema industrial fechado. Caminhões basculantes maciços, carregados com o peso de baleias azuis em escombros, não saíam do perímetro. Em vez disso, despejavam a carga diretamente nas mandíbulas de trituradores industriais instalados na base da barragem. Estas máquinas monstruosas mastigavam as lajes de betão armado, separando o aço retorcido da pedra e do cimento. O rugido dos trituradores competia com o das escavadoras na encosta. O material triturado passava então por um sistema de peneiras vibratórias gigantescas que dançavam violentamente para separar os grãos. O que entrava como lixo catastrófico saía como ouro para a engenharia. Agregados de alta qualidade, areia e cascalho. Este material reciclado não ficou parado. Foi imediatamente transportado por passadeiras rolantes para ser usado como base, preenchimento e subcamada para a nova estrutura. A própria ruína do antigo vertedouro estava a ser usada para forjar a sua substituição, um ciclo de renovação poético e brutalmente eficiente que poupou milhares de viagens de caminhão e manteve o cronograma vivo. Com a rocha-mãe exposta e limpa, era hora de erguer o novo esqueleto. Mas o betão tradicional, líquido e lento de secar, não serviria para uma obra desta magnitude e urgência. Os engenheiros optaram pelo betão compactado com rolo, conhecido pela sigla RCC.
Esqueça a imagem de betoneiras a girar lentamente. Isto assemelhava-se mais a uma operação de pavimentação de autoestradas em esteroides. O RCC é uma mistura seca, com zero abatimento, desenhada para suportar cargas titânicas quase imediatamente após a aplicação. A coreografia era hipnotizante. A cada 5 minutos, com a precisão de um relógio suíço, um caminhão basculante chegava à frente de trabalho e despejava cerca de 21 jardas cúbicas de mistura. Não havia tempo para erros. Assim que o material tocava no solo, bulldozers equipados com tecnologia espacial entravam em ação. Estas não eram máquinas comuns. Os seus sistemas hidráulicos estavam ligados a sensores laser e GPS de alta precisão, permitindo aos operadores espalhar o betão com uma tolerância de milímetros. Era como barrar manteiga numa tosta, mas a tosta era uma montanha e a faca era uma lâmina de aço de várias toneladas. Imediatamente atrás dos bulldozers vinham os rolos compressores vibratórios. Com um peso imenso, estas máquinas passavam repetidamente sobre as camadas de 30 centímetros, esmagando qualquer bolsa de ar e forçando as partículas a unirem-se numa massa densa e impenetrável. Camada após camada, dia após dia, a fundação subia, transformando a encosta irregular numa rampa lisa e monolítica, pronta para desafiar a água. Mas uma fundação sólida não basta quando se enfrenta a fúria de um rio em alta velocidade. A superfície precisava de uma armadura, e foi aqui que a obra ganhou uma cor inesperada, o verde elétrico. Milhares de barras de aço revestidas com uma epóxi especial verde anticorrosão foram trazidas para o local. Este revestimento é a garantia de que, mesmo debaixo de água durante décadas, o aço nunca enferrujará, mantendo a integridade da estrutura. As equipas de ferreiros trabalharam incansavelmente, atando cada cruzamento de barras à mão, criando uma grelha metálica infinita que cobria a superfície cinzenta do RCC. Mas o maior inimigo agora não era a gravidade, era o calor. A Califórnia é quente e o betão gera o seu próprio calor químico quando endurece. Se a mistura aquecesse demasiado, racharia antes mesmo de ser usada. A solução foi digna de um laboratório de criogenia, nitrogênio líquido. Na central de mistura, injetores bombeavam gás liquefeito a temperaturas negativas extremas, diretamente para os tambores de mistura. Nuvens de vapor frio envolviam os caminhões, enquanto o betão era arrefecido artificialmente. A mistura chegava à rampa fresca, permitindo uma cura lenta e perfeita, sem fissuras térmicas. A betonagem da laje final foi uma maratona sem linha de chegada. As equipas trabalhavam 24 horas por dia, sob holofotes que transformavam a noite em dia. Caminhões subiam e desciam, bombas cuspiam betão sobre a armadura verde e operários com vibradores de imersão garantiam que a mistura envolvesse cada milímetro de aço. Réguas vibratórias gigantes alisavam a superfície, seguidas por máquinas de acabamento que deixavam o betão tão liso como o vidro, minimizando o atrito da água. Não se podia parar. Uma paragem criaria uma junta fria, um ponto fraco inaceitável. Foi uma demonstração de resistência humana, tão impressionante quanto a resistência do material que estavam a aplicar. Enquanto a superfície brilhava ao sol, o verdadeiro segredo da longevidade da barragem estava a ser enterrado nas profundezas, longe da vista de todos. A água é insidiosa. Se ela conseguir penetrar por baixo das placas de betão, a pressão hidráulica pode levantá-las como se fossem penas, destruindo todo o trabalho feito. Para combater este assassino silencioso, os engenheiros instalaram um sistema circulatório complexo de drenagem. Estamos a falar de números que desafiam a compreensão. 55 mil pés de tubagem de alta resistência. Para visualizar isto, imagine empilhar estes tubos uns em cima dos outros. A torre resultante ultrapassaria os 10 mil metros de altura, furando a estratosfera, mais alta do que o Monte Everest e onde voam os jatos comerciais. Estes tubos são as veias que garantem que a estrutura nunca sofra de hipertensão hidráulica. Simultaneamente, as paredes laterais do vertedouro começaram a subir. Estas não eram muros de jardim, eram muralhas fortificadas desenhadas para conter um rio furioso. Painéis de aço pré-fabricados pesando toneladas foram içados por guindastes que pareciam tocar o céu. Formas de aço deslizaram para o lugar, criando moldes perfeitos.
O betão foi bombeado para dentro destas formas, vibrado intensamente para eliminar o mais ínfimo poro. Lasers verificavam o alinhamento vertical a cada minuto. Estas paredes tinham de ser geometricamente perfeitas para guiar a água sem criar turbulência destrutiva. Na base do vertedouro, onde a água atinge a sua velocidade máxima e poder destrutivo, a engenharia teve de ser agressiva. Se a água atingisse o leito do rio com força total, escavaria um desfiladeiro em minutos. Para domar esta besta, construíram-se dissipadores de energia maciços, carinhosamente chamados de dentes de dragão. Estes blocos de betão armado, do tamanho de casas, foram posicionados estrategicamente para quebrar o fluxo, forçando a água a lutar contra si mesma e a perder a sua fúria cinética antes de entrar no rio Feather. Mas a lição de 2017 foi aprendida: nunca subestimar o excesso. Além do vertedouro principal, a equipa voltou a sua atenção para o vertedouro de emergência. O que antes era uma encosta de terra nua, vulnerável à erosão, foi transformado numa fortaleza. Utilizando a mesma técnica de RCC, cobriram uma área vasta, equivalente a 25 campos de futebol americano, com uma almofada de betão e rocha. Centenas de camadas foram compactadas, criando um splash pad gigante. Agora, se o nível da água subir para além do imaginável e o vertedouro principal não for suficiente, esta estrutura secundária pode receber milhares de milhões de galões de transbordo, sem que uma única pedra da montanha seja deslocada. É um escudo impenetrável, construído para o pior cenário possível. 200 dias. Esse foi o tempo que levou para transformar o medo em fortaleza. Quando as nuvens de chuva voltaram a acumular-se sobre a Serra Nevada, o local já não era uma zona de desastre, mas sim um monumento à engenharia humana. O teste final não foi feito em computadores, mas com a própria natureza. As comportas abriram-se. Um rugido de trovão encheu o vale quando a água foi libertada, mas desta vez não houve destruição. O fluxo deslizou sobre o betão liso como seda, foi quebrado pelos dentes de dragão e entrou no rio calmamente. Os sensores de vibração, enterrados profundamente no betão, permaneceram mudos. Nenhuma fissura, nenhum movimento, apenas o funcionamento perfeito de uma máquina colossal. 600 homens e mulheres, trabalhando em turnos que desafiavam a exaustão, conseguiram o impossível. Eles não apenas repararam um buraco, eles redefiniram a segurança para gerações. Onde antes havia caos e o risco de 1 trilhão de galões de destruição, agora existe um monólito de ordem e precisão. A barragem de Oroville está de pé, mais forte do que nunca, pronta para segurar o céu se for preciso. Isto é o poder da indústria. E se eu lhe dissesse que, escondido nas entranhas do seu carro, existe um metal mais valioso que o ouro? Ele absorve gases como uma esponja mágica, suporta o calor de um vulcão ativo e limpa o ar que todos nós respiramos. Mas a verdade chocante é esta: para obter apenas meio quilo deste material, a humanidade precisa esmagar e processar milhares de toneladas de rocha sólida. Este é o paládio, o fantasma industrial que sustenta o mundo moderno. Como transformamos o pó cinzento em um espelho perfeito? Para entender por que movemos montanhas por este metal, você precisa ver o que ele faz. O paládio não é apenas um material brilhante, ele é um monstro químico disfarçado. Imagine um metal que consegue engolir hidrogênio em volumes centenas de vezes maiores que o seu próprio corpo. À temperatura ambiente, ele puxa átomos de gás para dentro da sua própria estrutura sólida, trancando-os ali. É uma esponja atômica, usada para purificar a energia do futuro, mas a sua resistência é ainda mais assustadora. Enquanto outros metais derreteriam e virariam poça, o paládio permanece firme. O seu ponto de fusão é de 2.830 graus Fahrenheit. E ele só começa a ferver a temperaturas alucinantes, acima de 5.400 graus. É por isso que ele é o guardião perfeito para os lugares mais infernais das nossas máquinas. A maior parte deste metal raro vive uma vida secreta dentro do sistema de escape do seu carro. Ali dentro do conversor catalítico, ele enfrenta uma tempestade de gases tóxicos. O paládio ataca o monóxido de carbono mortal e o transforma em algo inofensivo antes que saia pelo escapamento. Um único carro usa apenas uma fração de onça, algo minúsculo.
Mas multiplique isso por milhões de veículos nas estradas do mundo e, de repente, temos uma demanda de dezenas de milhares de libras todos os anos. E ele não para por aí. O seu telefone, o seu computador, todos dependem dele. Nos microchips e capacitores, camadas de paládio mais finas que um fio de cabelo garantem que a eletricidade flua sem falhas. Ele não corrói, não se desgasta. Ele é o sistema nervoso invisível da nossa era digital. Mas para colocar as mãos neste titã, precisamos ir aos lugares mais profundos da Terra. A natureza não entrega o paládio de bandeja. Na verdade, ela o escondeu melhor do que qualquer outro tesouro. A concentração deste metal na crosta terrestre é ridícula. Estamos falando de alguns milionésimos de 1%. É mais raro do que encontrar uma agulha num palheiro do tamanho de um estádio. Os depósitos reais estão trancados em complexos de magma antigo, onde o paládio dorme misturado com níquel, cobre e platina. Ele nunca é a estrela principal, é sempre um subproduto. Um prêmio extra que encontramos enquanto caçamos outros metais. Para chegar até ele, descemos ao abismo. As minas mergulham milhares de pés abaixo da superfície. Imagine elevadores descendo na escuridão total, levando mineiros e máquinas para onde o calor da própria Terra começa a ser sentido. O custo é astronômico, a complexidade é brutal. E tudo isso para trazer à luz rochas que parecem comuns, mas que guardam um segredo de bilhões de dólares. Quando essas rochas chegam à superfície, a guerra contra a matéria sólida realmente começa. Aqui, a força bruta assume o comando. As rochas gigantescas, arrancadas das profundezas, são despejadas em trituradores que fariam um carro parecer um brinquedo. O objetivo é a aniquilação total da estrutura da pedra. Moinhos colossais, girando sem parar, esmagam o minério até que ele deixe de ser rocha e se torne um pó fino, suave como farinha. Mas o paládio ainda está perdido nessa montanha de pó cinzento. Para encontrá-lo, usamos a água. O pó é misturado em tanques gigantes com água e reagentes químicos especiais num processo chamado flotação. É uma visão hipnótica. Bolhas de ar sobem através da lama escura. Quimicamente programadas, as partículas valiosas de metal agarram-se a essas bolhas e flutuam para a superfície como uma espuma metálica, enquanto a terra inútil afunda. O que sobra é um concentrado. Ele é rico em cobre e níquel, e lá no fundo, ainda preso quimicamente, está o nosso paládio. A água e a gravidade fizeram o seu trabalho. Agora, para quebrar as últimas correntes que prendem o metal, precisamos de algo muito mais violento: o fogo. O concentrado entra agora na boca do inferno. Fornos industriais gigantescos rugem, elevando a temperatura para mais de 1.600 graus Fahrenheit. O calor é tão intenso que a própria rocha se rende. Aqui, o objetivo é purificação pelo fogo. O enxofre e os resíduos orgânicos que contaminavam o metal são queimados impiedosamente. O material derrete, tornando-se um rio de lava brilhante. Ele se separa em duas camadas: o metal pesado, que afunda, e a escória inútil, que flutua e é descartada. Mas não se engane, o que temos agora não é paládio puro, é uma liga suja, uma mistura caótica, onde o paládio ainda está fundido com seus irmãos gêmeos, a platina e outros metais nobres. O fogo não consegue separá-los, eles são quimicamente muito parecidos. Para isolar o nosso herói, precisamos sair da fornalha e entrar no laboratório mais perigoso do mundo. Bem-vindos ao refinamento. Aqui a violência física dá lugar à precisão cirúrgica da química. A liga metálica é mergulhada em banhos de ácidos potentes que dissolvem o metal sólido em um líquido tóxico e colorido. É um jogo de paciência e perigo. Através de uma série de reações em cadeia, os cientistas começam a pescar os elementos um por um. Primeiro, forçam a platina, o ródio e o irídio a se separarem, caindo para o fundo do tanque. O paládio fica para trás, isolado finalmente na forma de sais complexos. Mas ainda não parece metal. Quando o processo termina e os sais são reduzidos, o que temos nas mãos é um pó cinza preto, estranho e leve, chamado de esponja de paládio. Ele é lavado obsessivamente com água destilada para remover qualquer traço de ácido e depois seco em fornos a centenas de graus.
Olhando para esse pó escuro, é difícil acreditar que ele vale mais que o ouro. Ele não brilha, ele não reflete a luz. Para ganhar a sua forma final e gloriosa, ele precisa morrer e renascer uma última vez. A esponja de paládio é levada para a etapa final, a fusão de alta pureza. Usamos fornos de indução elétrica ou arco elétrico, verdadeiras maravilhas da tecnologia, que aquecem o metal em recipientes especiais que não contaminam a mistura. O ambiente aqui é controlado como uma sala de cirurgia. O ar é sugado para fora ou substituído por argônio, um gás nobre, porque o oxigênio é o inimigo que poderia arruinar tudo. A temperatura sobe, passa dos 2.000 graus, passa dos 2.500. Finalmente, acima de 2.800 graus Fahrenheit, o pó cinzento colapsa. Ele se funde em um líquido prateado, perfeitamente uniforme. A superfície torna-se um espelho líquido. Amostras são retiradas diretamente desse caldeirão brilhante. A pureza tem que ser absoluta, 99,9%. Se houver a mínima falha, volta tudo para o início. Quando aprovado, o metal líquido é derramado em moldes de grafite. Ele esfria lentamente, solidificando-se em lingotes pesados e frios, variando de algumas onças a vários quilos. Ou, para a indústria química, ele é transformado novamente num pó de precisão, empacotado em recipientes herméticos, onde cada grama é contada como dinheiro vivo. A escala dessa operação é alucinante quando olhamos para os números finais. O mundo inteiro produz apenas cerca de 6 a 7 milhões de onças deste metal por ano. É uma quantidade minúscula para uma indústria global. E o mais assustador, mais de 2/3 desse suprimento vem de apenas 2 países no planeta. É por isso que o paládio nunca morre. A reciclagem é vital. Quase 1/3 de todo o paládio que usamos hoje não vem das minas, mas sim de sucata. Os conversores catalíticos de carros velhos são recolhidos, quebrados e refinados, num ciclo infinito de renovação. Lembre-se disto: para obter um único quilo deste metal puro, movemos e processamos milhares de toneladas de terra. É um esforço titânico de energia, logística e química. Da próxima vez que vir um anel de ouro branco ou ligar o motor do seu carro, lembre-se da Odisseia do Paládio. Das profundezas escuras e esmagadoras da Terra, passando pelo inferno do fogo e pelos banhos de ácido, até se tornar o guardião invisível da nossa tecnologia. É a prova de que, com engenharia suficiente, até a poeira mais rara pode se tornar a espinha dorsal do mundo moderno. Os Estados Unidos quebraram um silêncio de 40 anos. Para salvar 500 mil de pessoas de uma seca bíblica, engenheiros não estão apenas bloqueando um rio com concreto. Eles estão perfurando as montanhas rochosas e erguendo uma parede colossal de 107 metros feita de asfalto quente. Este é o projeto Chimney Hollow, 690 milhões de dólares, para construir o coração negro que manterá o Colorado vivo. Para entender a loucura necessária para aprovar este projeto, você precisa primeiro sentir a poeira na boca. O oeste americano não está apenas com sede, ele está morrendo. Os cientistas confirmaram que estamos vivendo a pior seca dos últimos 1.200 anos. Não é um ciclo ruim de uma década, é uma mudança fundamental na estrutura do clima. Os gigantescos reservatórios que sustentaram o crescimento da América no século XX, o Lago Mead e o Lago Powell, recuaram tanto que revelaram barcos afundados da Segunda Guerra Mundial e leitos de rios que estavam submersos há gerações. Imagine olhar para o tanque de água da sua casa e ver que restam apenas 10%. O pânico seria imediato. É exatamente isso que está acontecendo agora. Cidades inteiras no Arizona e em Nevada estão racionando cada gota, e fazendas que alimentavam a nação estão virando deserto. Mas no Colorado, o problema é ainda mais cruel. Existe um paradoxo geográfico que parece uma piada de mau gosto da natureza. Olhe para o mapa. 80% da população do estado vive no lado leste das montanhas, onde as cidades estão explodindo em tamanho e devem dobrar de população até 2050. Mas a água está quase toda no oeste. A cada primavera, quando a neve derrete nos picos majestosos das rochosas, bilhões de litros de água pura e gelada correm para o lado errado. Elas fluem para o oeste, em direção ao Oceano Pacífico, deixando as planícies do leste secas e sedentas.
É um desperdício que a civilização moderna não pode mais aceitar. A missão dos engenheiros tornou-se clara e aterrorizante. Eles precisam roubar essa água da gravidade. Eles precisam fazer o impossível acontecer. Transportar um rio inteiro através de uma parede de granito sólido que toca as nuvens. E para armazenar esse tesouro líquido, eles precisam construir algo que a América parou de construir há décadas. Antes que a primeira gota de água possa ser guardada, ela precisa fazer uma viagem que desafia a física. Não estamos falando de um simples cano de jardim. Estamos falando do sistema circulatório artificial mais ambicioso da América do Norte. A água começa sua jornada no reservatório Windy Gap. Mas o verdadeiro monstro de engenharia que torna tudo isso possível é o túnel Adams. Imagine estar dentro de uma broca gigante, triturando a rocha mais dura do planeta. O túnel Adams é uma passagem escura e úmida, de 21 quilômetros de comprimento, perfurada diretamente através do coração das montanhas rochosas. Para colocar isso em perspectiva visual, o comprimento deste túnel é mais de 2 vezes a altura do Monte Everest, empilhado sobre si mesmo. É uma artéria invisível, escondida sob milhões de toneladas de pedra, onde a água viaja na escuridão total para cruzar a divisão continental. Quando a água finalmente explode para fora da montanha no lado leste, ela não está livre. Ela é imediatamente canalizada para uma rede de alta pressão. Ela passa por túneis menores e entra em uma tubulação de aço titânica. Este tubo tem 3 metros e 20 centímetros de largura. É tão grande que você poderia dirigir um caminhão de entrega dentro dele sem arranhar os espelhos laterais. A pressão aqui é imensa. Válvulas de controle que parecem motores de foguetes regulam o fluxo, garantindo que a força da água não destrua o metal. Todo esse sistema, monitorado por sensores de inteligência artificial em tempo real, tem um único objetivo: entregar o líquido precioso em um vale tranquilo perto de Loveland, Colorado. Um vale que costumava ser um resort da Hewlett-Packard, mas que agora está prestes a se tornar o fundo de um lago artificial gigantesco. Mas quando essa água chegar, o que a impedirá de destruir tudo em seu caminho? Aqui chegamos ao local da construção, onde a escala humana desaparece. O que está sendo erguido no Chimney Hollow não é uma barragem comum. Esqueça a imagem da represa Hoover, aquele arco de concreto branco e rígido que você vê nos filmes. Aquilo foi o símbolo do século XX. O século XXI exige algo diferente. Esta é uma barragem de aterro, uma montanha artificial meticulosamente construída por mãos humanas e máquinas gigantes. A parede se ergue a 107 metros de altura. Isso é equivalente a um arranha-céu de 35 andares, bloqueando a saída do vale. O comprimento da crista da barragem se estende por mais de 1 quilômetro, cobrindo uma distância igual a 11 campos de futebol profissional colocados em linha reta. O volume de material movido aqui é incompreensível. Caminhões basculantes que parecem brinquedos à distância transportaram e depositaram 6,8 milhões de metros cúbicos de rocha. Eles estão construindo uma pirâmide moderna, camada por camada. Quando estiver cheio, este reservatório segurará 1,22 bilhões de metros cúbicos de água. Isso é água suficiente para abastecer toda a cidade de Denver por 5 anos inteiros. A pressão na base dessa parede será esmagadora. Se essa barragem falhar, a catástrofe seria bíblica. Mas houve um momento de pânico silencioso no início do projeto. Para construir uma barragem de rocha, você precisa de um núcleo impermeável, geralmente feito de argila, para impedir que a água passe pelos espaços entre as pedras. Quando as escavadeiras rasgaram o chão do vale até a rocha matriz, os geólogos confirmaram o pior pesadelo. Não havia argila. O vale era apenas areia e granito triturado. Sem argila, a barragem seria apenas uma pilha de pedras permeável. A água passaria direto por ela. O projeto de 690 milhões de dólares parecia condenado antes mesmo de começar. Mas a engenharia americana olhou para a Europa, especificamente para a Noruega e a Suécia, e encontrou uma solução radical. Eles decidiram abandonar a terra e usar o petróleo. A solução é o asfalto, mas não o asfalto que você dirige todos os dias.
Estamos falando de núcleo de asfalto hidráulico, uma tecnologia tão rara que este é apenas o segundo projeto em toda a história da América do Norte a utilizá-la. É aqui que o vídeo se torna quente e viscoso. Imagine uma fábrica química montada no meio das montanhas. O cheiro de betume quente enche o ar. As máquinas aquecem uma mistura especial de pedras finas e betume a uma temperatura infernal de 150 graus Celsius. A mistura é negra, brilhante e mortalmente quente. Esta substância não é despejada de qualquer jeito. Uma pavimentadora especial, guiada por laser e GPS, deposita o asfalto no centro exato da barragem, subindo camada por camada, à medida que as rochas são empilhadas ao redor. O resultado é um núcleo preto, vertical, que funciona como a espinha dorsal da barragem. Mas por que asfalto? A resposta é genialidade pura. O concreto é duro, mas é quebradiço. Se o chão se mover, o concreto racha. O asfalto nesta mistura especial é viscoelástico. Isso significa que ele é sólido o suficiente para ficar em pé, mas flexível o suficiente para fluir. Pense nisso como um coração de pedra, envolto em uma camada gigante de borracha indestrutível. Se um terremoto sacudir as montanhas, ou se a barragem assentar com o peso colossal da água, o núcleo de asfalto não vai rachar. Ele vai se dobrar, ele vai se adaptar. Se uma pequena fissura aparecer, a pressão e o calor natural farão com que o asfalto sangre para dentro da rachadura, selando-a automaticamente. É uma barragem que se cura sozinha. É a fusão perfeita de força bruta e química avançada. Para instalar isso, eles tiveram que bombear concreto líquido nas profundezas da terra, criando uma cortina de isolamento na rocha-mãe, e depois construir este núcleo negro, centímetro por centímetro, sob o sol escaldante e a neve congelante. É uma barreira feita para durar não décadas, mas séculos. Mas a confiança cega na química não é suficiente quando 500 mil de vidas estão em jogo. A barragem Chimney Hollow não é apenas uma pilha de pedras com um centro de asfalto. Ela é um robô gigante disfarçado de montanha, enterrados profundamente dentro daquela parede negra, onde nenhum humano jamais poderá ir novamente. Estão mais de 500 sensores de fibra óptica e instrumentos de pressão. Estes não são sensores comuns. Eles formam um sistema nervoso digital que está acordado 24 horas por dia, 7 dias por semana. Esses nervos digitais conseguem sentir coisas que nós não conseguimos. Eles detectam a pressão da água, empurrando contra a parede. Eles sentem as microvibrações do vento batendo na crista da barragem. Eles podem até registrar tremores de terra, acontecendo a centenas de quilômetros de distância. Todos esses dados são enviados para um cérebro de inteligência artificial no centro de controle da Northern Water. O computador conhece a respiração normal da barragem. Se houver qualquer mudança, 1 milímetro de deformação, uma gota de vazamento, o alarme soa antes que o problema se torne real. Além disso, drones autônomos patrulham os céus acima da barragem diariamente, criando mapas 3D com precisão de centímetros. Não há humanos pendurados em cordas arriscando suas vidas para inspecionar rachaduras. Os robôs fazem tudo. Mas toda essa tecnologia tem um preço, e não é apenas financeiro. O custo real é pago pela natureza. Onde agora vemos esta máquina de água, existia um ecossistema vivo. Florestas de pinheiros, riachos onde cervos bebiam água ao amanhecer, trilhas onde famílias acampavam no verão. Tudo isso se foi. O fundo do vale foi raspado, limpo e preparado para ser afogado. É uma visão melancólica, ver a beleza selvagem ser substituída pela necessidade humana. Para compensar essa perda, o projeto prometeu plantar 2 árvores para cada uma que foi derrubada e criar novos habitats para a vida selvagem. Mas a verdade nua e crua permanece. Nós trocamos um vale vivo por uma bateria de água. E mesmo agora, com a barragem pronta, o reservatório não encherá da noite para o dia. Levará 3 anos de invernos com neve para encher este gigante. É um lembrete de que, não importa o quão avançada seja nossa engenharia, ainda dependemos da misericórdia do céu. Na década de 1980, a América disse não às grandes barragens. O país acreditava que a era de domar a natureza com força bruta havia acabado.
Hoje, 40 anos depois, o projeto Chimney Hollow está diante de nós como uma prova de uma nova realidade. Não vencemos a natureza, tivemos que negociar com ela. Esta estrutura titânica prova que, para sobrevivermos em um planeta que está secando, não podemos mais usar apenas o concreto rígido do passado. Precisamos da flexibilidade do asfalto, da inteligência dos sensores digitais e da coragem de sacrificar vales inteiros para garantir o amanhã. O Chimney Hollow não é apenas um reservatório, é a primeira caixa d'água inteligente do século XXI. Enquanto a água começa a subir lentamente, cobrindo o asfalto negro e escondendo a engenharia para sempre sob uma superfície azul e calma, fica a lição. Esta é a única maneira de mantermos a civilização viva em um mundo onde a água vale mais que o ouro. Imagine que alguém possui o poder de desligar a água de uma nação inteira, apenas girando uma válvula gigante de aço. Diante dos seus olhos está o rio Tigre. Há 8.000 anos a civilização humana nasceu nestas margens. Mas hoje, este berço da história está morrendo. A causa não é apenas a seca, mas uma muralha de concreto de 1,7 bilhão de dólares construída rio acima. Esta é a história de como a engenharia transformou a geografia em uma arma. E porque a próxima guerra mundial pode não ser por petróleo, mas por uma simples gota de água. Para entender por que um rio sagrado está sendo estrangulado, precisamos primeiro olhar para o norte, para o coração industrial da Turquia. Esqueça os mercados de especiarias e os tapetes voadores. A Turquia moderna é uma fera faminta por energia, uma máquina colossal que nunca dorme. Em menos de 40 anos, a população deste país quase duplicou, saltando de 45 milhões para mais de 85 milhões de pessoas. É uma explosão humana que exige recursos em uma escala inimaginável. Imagine megacidades como Istambul e Ankara brilhando na noite, com arranha-céus que consomem eletricidade como se não houvesse amanhã. Pense nas fundições de aço operando a 1.600 graus Celsius, nas fábricas de cimento e nos complexos têxteis que funcionam 24 horas por dia. Todo esse progresso tem um preço exorbitante. O problema central é que a Turquia não tem petróleo nem gás natural suficientes em seu próprio solo. O país sangra dinheiro, gastando cerca de 90 bilhões de dólares todos os anos, apenas para importar energia de vizinhos e rivais. É uma vulnerabilidade estratégica que nenhum governo pode aceitar. Foi dessa necessidade desesperada de sobrevivência que nasceu uma ideia titânica: o Projeto do Sudeste da Anatólia, ou GAP. Engenheiros e planejadores olharam para os mapas e viram o potencial inexplorado dos rios Tigre e Eufrates. Eles decidiram que não iriam apenas construir uma usina, eles iriam reescrever a geografia. O projeto abrange 75.000 quilômetros quadrados. Para colocar isso em perspectiva visual, estamos falando de uma área de construção do tamanho de todo o país da Áustria. O plano? Erguer 22 barragens gigantescas e 19 usinas hidrelétricas. Um investimento de 32 bilhões de dólares, destinado a transformar a força bruta da água em independência nacional. O primeiro grande golpe desta batalha contra a natureza foi desferido no rio Eufrates com a construção da barragem Atatürk. Não pense nisso como uma simples parede no rio. Pense nela como uma montanha artificial. Com 169 metros de altura, ela é capaz de segurar um oceano interior de 49,2 quilômetros cúbicos de água. Quando as turbinas desta besta de concreto começam a girar, elas geram 8.900 gigawatts-hora por ano. Isso é energia suficiente para iluminar um país europeu inteiro, como a Letônia, com sobra. Mas a eletricidade foi apenas a faísca inicial. O verdadeiro milagre e a verdadeira maldição aconteceu no solo. Engenheiros escavaram túneis através de montanhas e construíram canais de irrigação que se estendem por milhares de quilômetros, parecendo veias de concreto em um deserto poeirento. De repente, uma região que vivia à mercê da chuva ganhou o controle total da água. E o que eles plantaram não foi comida para matar a fome, foi ouro branco, foi algodão. A produção de algodão explodiu, triplicando para 400.000 toneladas por ano. Hoje, essa região, que antes era seca e estéril, produz quase 60% de todo o algodão da Turquia. É um triunfo econômico deslumbrante.
Mas a biologia do algodão é implacável. Esta planta é incrivelmente sedenta. A matemática visual aqui é assustadora. Para produzir apenas um único quilograma de algodão bruto, o suficiente para talvez 3 camisetas, são necessários até 10.000 litros de água. Multiplique isso por milhões de toneladas. O resultado é que o rio, que antes corria livre para o sul, agora é sugado para os campos agrícolas turcos. A água que dava vida ao Iraque agora veste o mundo. E com o sucesso do Eufrates, a Turquia voltou seus olhos para o próximo alvo, o rio Tigre, preparando o palco para o verdadeiro conflito. Foi assim que surgiu Ilizu. Se a barragem Atatürk foi o começo, a barragem de Ilizu é o ultimato. Esta estrutura é o vilão de concreto da nossa história. Com um custo de 1 bilhão e 700 milhões de dólares, ela foi projetada para bloquear o rio Tigre, a última grande artéria que restava, fluindo livremente para o Iraque. A construção desta barragem foi tão controversa que se tornou um escândalo global antes mesmo de o primeiro caminhão de cimento chegar ao local. No início dos anos 2000, governos europeus e bancos internacionais olharam para os planos e ficaram horrorizados. O Reino Unido, a Alemanha, a Suíça e a Áustria, que inicialmente iriam financiar o projeto, retiraram um pacote de crédito de mais de 600 milhões de dólares. O motivo? O desastre ambiental e cultural era evidente demais para ser ignorado. Eles disseram não, mas a Turquia disse: nós faremos mesmo assim. Ankara decidiu financiar a construção com seus próprios bancos, transformando o projeto em uma questão de orgulho e soberania nacional. A construção foi um épico de persistência. O canteiro de obras parecia uma fortaleza sitiada, enfrentando ataques armados e crises de financiamento. Mas em 2018, o monstro estava pronto. A barragem se estende por quase 2 quilômetros de comprimento, 1.829 metros de parede sólida. Seu reservatório foi projetado para engolir 10,2 quilômetros cúbicos de água. A Turquia utiliza um argumento jurídico afiado para justificar isso. Eles se recusam a chamar o Tigre de Rio Internacional. Em vez disso, usam o termo Rio Transfronteiriço. Pode parecer apenas um jogo de palavras, mas a diferença é brutal. Na visão de Ankara, enquanto a água estiver dentro das fronteiras turcas, ela pertence à Turquia, ponto final. É como se eles dissessem: a chuva caiu aqui, então a água é nossa. Quando as comportas de Ilizu se fecharam para encher o reservatório, foi como colocar um torniquete no pescoço do Iraque. O fluxo de água diminuiu e o pesadelo rio abaixo começou. Agora, vamos viajar centenas de quilômetros para o sul, cruzando a fronteira para o Iraque. Aqui, a realidade não é feita de estatísticas de eletricidade ou lucros de exportação. Aqui, a realidade tem gosto de sal e cheiro de morte. O Iraque é um país que vive no fio da navalha. 98% de toda a sua água superficial vem do Tigre e do Eufrates. Não há plano B. Quando a Turquia fecha a torneira, o Iraque seca. Os medidores hidrológicos começaram a mostrar números aterrorizantes. O fluxo do rio caiu para 30% a 40% da média histórica. Imagine abrir a torneira da sua cozinha e ver apenas um fiozinho de água suja saindo. É isso que acontece em escala nacional. Na província de Basra, no extremo sul, a catástrofe atingiu proporções bíblicas. Com o rio fraco demais para empurrar para fora, o mar avançou. A água salgada do Golfo Pérsico invadiu o leito do rio, subindo contra a corrente e envenenando o abastecimento de água doce. A água da torneira em Basra tornou-se um coquetel tóxico de sal, bactérias e poluição concentrada. Não estamos falando de água com gosto ruim, estamos falando de veneno. Entre 2018 e 2022, os hospitais de Basra foram inundados por mais de 100 mil pacientes. Eram crianças, idosos e trabalhadores, todos sofrendo de cólicas agonizantes, diarreia severa e erupções cutâneas, simplesmente por beberem ou tocarem na água que chegava às suas casas. No campo, a situação é de partir o coração. Onde antes havia campos de trigo dourado, agora existem planícies brancas de sal. Sem água doce para lavar o solo, a terra morre. A salinização transformou terras férteis, que alimentaram impérios por milênios, em crostas duras e estéreis. Búfalos de água, animais majestosos que são o símbolo da região,
morrem de sede e ficam atolados na lama seca. Famílias inteiras cujas linhagens cultivavam a mesma terra há séculos estão empacotando seus poucos pertences e fugindo para as favelas das cidades, tornando-se refugiados climáticos em seu próprio país. Mas seria injusto e incompleto culpar apenas a Turquia por esta tragédia. A verdade é dura. O Iraque também é culpado por seu próprio sofrimento. Enquanto a Turquia construía o futuro com concreto e tecnologia, o Iraque deixava sua infraestrutura apodrecer no passado. O sistema de irrigação do país é uma relíquia, um museu a céu aberto de ineficiência. A estatística aqui é chocante. Apenas 20% dos canais de irrigação no Iraque são revestidos de concreto. O resto são valas de terra nua, cavadas décadas atrás. Tentar transportar água nesses canais é como tentar carregar água em um balde cheio de furos. A física é implacável. Sob o sol escaldante do deserto, a água infiltra-se na terra seca ou evapora antes mesmo de chegar às plantações. Estudos mostram que o Iraque perde até 60% de sua água dessa maneira. Pense nisso por um segundo. Mais da metade da água que entra no país é desperdiçada, jogada fora por pura falta de manutenção e investimento. Bombas enferrujadas da década de 70 falham constantemente. Comportas quebradas não fecham. É um sistema que sangra recursos. Portanto, o Iraque está sendo esmagado por dois lados. Pelo bloqueio calculado da Turquia, a montante, e por sua própria incompetência a jusante. É uma tempestade perfeita de escassez. O custo humano e econômico é devastador, mas há algo mais que foi perdido nas águas de Ilissu, algo que nenhum dinheiro pode comprar de volta. Estamos falando de história. Para criar o gigantesco reservatório da barragem, a Turquia condenou à morte a cidade de Hasankeyf. Este não era um vilarejo qualquer. Era um dos assentamentos humanos mais antigos do planeta, habitado continuamente por mais de 10 mil anos. Imagine caminhar por ruas onde romanos, bizantinos, árabes e otomanos caminharam. Hasankeyf era um livro de história vivo, esculpido na rocha calcária. Cavernas neolíticas, minaretes medievais, túmulos antigos, tudo isso estava lá. Arqueólogos e ativistas imploraram, choraram e protestaram. O mundo assistiu enquanto a cidade era colocada na lista dos patrimônios mais ameaçados da Terra. Mas a engenharia não tem sentimentos. Quando as águas começaram a subir, foi o fim. 199 assentamentos foram afetados. Dezenas de milhares de pessoas foram forçadas a deixar as casas de seus ancestrais. A Turquia moveu alguns monumentos em operações de engenharia complexas, criando um parque arqueológico artificial. Mas a alma da cidade foi afogada. Hoje, se você olhar para o lago calmo de Ilissu, não verá nada. Mas lá embaixo, sob toneladas de água escura, estão as cavernas onde nossos ancestrais acenderam fogueiras há milênios. Uma herança insubstituível da humanidade foi trocada por turbinas e eletricidade. O silêncio subaquático de Hasankeyf é o som ensurdecedor do progresso a qualquer custo. Se você acha que isso é um problema isolado no Oriente Médio, pense novamente. O que aconteceu no Tigre é apenas um capítulo de um manual global que está sendo escrito agora mesmo. A água é o novo petróleo e a geografia é a nova arma nuclear. Olhe para o rio Mekong, no Sudeste Asiático. A China construiu 11 barragens gigantescas no curso superior do rio. O resultado? O fluxo de sedimentos vitais para o Vietnã e Camboja caiu pela metade, e a água salgada está destruindo o celeiro de arroz da Ásia. A lógica é idêntica. A China controla a torneira e os países rio abaixo sofrem. Agora olhe para a África, para o lendário rio Nilo. A Etiópia está terminando a grande barragem do Renascimento, um monstro hidrelétrico com capacidade de 6.450 megawatts. Para a Etiópia, é a luz no fim do túnel da pobreza. Para o Egito, que depende do Nilo para 97% de sua água, é uma ameaça existencial. As negociações se arrastam há uma década sem solução. Estamos vendo o surgimento de uma nova e brutal lei da geopolítica, a lei do mais forte geográfico. Quem controla a nascente, controla o futuro. Não importa o que digam os tratados ou as Nações Unidas. Se você tem o concreto e a posição geográfica, você dita as regras. O país a montante fala em direito ao desenvolvimento.
enquanto o país a jusante grita pelo direito à sobrevivência. E até agora, o concreto está vencendo os gritos. O rio Tigre continua a fluir, mas é uma sombra do gigante que já foi. O Iraque está perdendo sua água, sua agricultura e sua estabilidade. A história da barragem de Ilizu nos ensina uma lição fria e inegável sobre o nosso tempo. Quando as leis internacionais são fracas, a justiça é decidida pela engenharia. A geografia tornou-se o campo de batalha mais perigoso do século XXI. A água, o recurso mais básico para a vida, transformou-se em um privilégio que pode ser concedido ou retirado por quem segura a chave das comportas. A pergunta que fica pairando no ar quente do deserto não é apenas técnica, é moral. Onde termina o direito de uma nação de acender as luzes e onde começa o direito de outra de simplesmente não morrer de sede? Enquanto as turbinas em Ilizu geram bilhões em riqueza, o rio abaixo carrega o peso de um futuro incerto, onde a próxima grande guerra pode começar não com um tiro, mas com o fechamento silencioso de uma barragem. E se eu te dissesse que a estrutura mais imponente do mundo é na verdade feita de ar e fios finos como cabelo? Quando você cruza a Golden Gate, confia sua vida a cabos que parecem colunas de aço sólido. Mas isso é uma ilusão mortal. Dentro dessa corda de metal, escondem-se 27.572 fios individuais. Uma única gota de névoa salgada no lugar errado poderia iniciar um desastre invisível. Então, como é que 24.500 toneladas de aço flutuam no céu sem cair? Para entender a loucura dessa engenharia, precisamos quebrar a imagem que seus olhos veem. Aproxime-se mentalmente do cabo principal de uma ponte suspensa. De longe, ele parece um tubo perfeito, liso e inquebrável, mas a realidade é muito mais perturbadora. O diâmetro dessa besta é de 94 centímetros. Imagine tentar abraçá-lo. Você precisaria de 2 ou 3 pessoas de braços dados para fechar o círculo. Mas aqui está o choque. Não existe uma fundição no mundo capaz de criar uma barra de aço desse tamanho que seja flexível. Se cortássemos esse cabo ao meio, como uma árvore, não veríamos um núcleo sólido. Veríamos uma colmeia metálica. Lá dentro, comprimidos com uma força brutal, estão milhares de fios, cada um com a espessura de um lápis. Se você tivesse a paciência insana de desenrolar cada um desses fios da ponte Golden Gate e colocá-los em linha reta, o resultado seria aterrorizante. Teríamos 128 mil quilômetros de aço. Isso é arame suficiente para dar a volta no planeta Terra 3 vezes, e ainda sobraria aço para amarrar um laço. O peso de apenas um desses cabos principais é de 24.500 toneladas. Tente visualizar isso. É como se tivéssemos um navio de cruzeiro inteiro, ou centenas de caminhões carregados, flutuando permanentemente acima das águas frias da Bahia. E tudo isso é sustentado não por uma peça única, mas por um exército de pequenos fios trabalhando em silêncio. Mas por que os engenheiros escolheram o caminho mais difícil? Por que tecer milhares de fios em vez de simplesmente fundir uma viga gigante e acabar com o problema? A resposta é uma lição de sobrevivência física. O aço é forte, mas o aço sólido é traidor. Ele odeia defeitos. Em uma barra sólida de 1 metro de espessura, uma pequena rachadura microscópica poderia se espalhar como um raio e partir a ponte inteira ao meio. Ao usar um feixe de milhares de fios, criamos um sistema à prova de falhas. É a democracia da força bruta. Se um fio tiver um defeito, enferrujar ou arrebentar, os outros 27 mil ao redor dele assumem a carga instantaneamente. A ponte nem sente. Você, dirigindo seu carro lá em cima, nem percebe. Além disso, existe a física da forma. Tente dobrar uma barra de aço grossa, ela vai quebrar ou deformar para sempre. Mas um cabo feito de fios finos comporta-se como um músculo gigante. Ele é flexível. Ele precisa desenhar aquela curva parabólica perfeita sobre as torres, abraçando a gravidade em vez de lutar contra ela. É essa flexibilidade que impede que a ponte se despedace quando os ventos uivam. Agora, prepare-se para o pesadelo logístico. Como você transporta um cabo de aço que pesa o mesmo que um navio e tem quilômetros de comprimento? A resposta é simples. Você não transporta, você o fabrica no ar.
O que vemos na televisão como uma estrutura pronta é, na verdade, o resultado de uma operação de tecelagem industrial feita sob o céu aberto, muitas vezes no meio de tempestades e ventos fortes. O processo é hipnótico e perigoso. Tudo começa com cabos guia temporários balançando entre as torres gigantescas. Nesses trilhos aéreos, corre uma máquina chamada shuttle, ou lançadeira. É como uma aranha mecânica. Ela viaja de uma margem à outra, carregando um laço de fio de aço fresco. O fio é ancorado em blocos de concreto maciços na rocha. A lançadeira viaja sobre o mar, prende o fio no outro lado e volta para buscar mais. Imagine fazer isso uma vez. Agora imagine fazer isso dezenas de milhares de vezes. É uma maratona industrial que dura meses. Fio por fio, dia após dia, o cabo cresce. Operários corajosos ficam em passarelas estreitas, a centenas de metros acima da água, garantindo que cada fio se deite perfeitamente ao lado do vizinho. Se eles errarem, o cabo fica irregular e a força se distribui mal. É um trabalho de precisão de relojoeiro, executado na escala de montanhas. Mas ter 30 mil fios soltos balançando ao vento seria o caos. Eles precisam ser domados. Para organizar essa massa metálica, os engenheiros usam a força bruta da hidráulica. Os fios são agrupados em feixes menores, chamados de strands. É como pentear o cabelo de um gigante. Quando todos os fios estão no lugar, entra em cena o compactador hidráulico. É uma máquina monstruosa que abraça o feixe de fios soltos e aperta. Aperta com a força de milhares de toneladas. Você quase pode ouvir o aço gemendo, enquanto os espaços vazios entre os fios desaparecem. O que era um emaranhado torna-se um cilindro denso e perfeito. Para manter essa forma para sempre, uma máquina enrola um fio mais macio, em espiral, ao redor de todo o cabo, apertando-o como um espartilho de aço. Só então ele parece aquele tubo sólido que vemos dos nossos carros. É o triunfo da ordem sobre a entropia. O caos de milhares de fios torna-se uma única unidade estrutural pronta para a guerra contra a gravidade. E a guerra começa assim que o último fio é colocado. A ponte não é um objeto morto, é um organismo vivo que respira e se move. O cabo principal sente tudo. Primeiro, há o peso, a pista de concreto, as vigas de aço. Tudo isso está pendurado nesses cabos. Depois vem os carros. Um comboio de caminhões pesados adiciona dezenas de toneladas de carga móvel que percorre a ponte como uma onda. Mas o verdadeiro teste vem da natureza. O vento lateral empurra a ponte com uma força de milhares de quilonewtons. Se a ponte fosse rígida como pedra, ela quebraria. Mas lembre-se, o cabo é flexível. Ele se estica, ele cede. Sob carga máxima, o cabo de aço pode se alongar alguns centímetros, absorvendo a energia da tempestade como um elástico titânico. E há a respiração térmica. O sol é um motor poderoso. Em um dia quente de verão, o aço se expande e a ponte inteira senta, baixando seu nível. À noite, no frio, o aço se contrai e a ponte sobe. Se você parasse no meio da ponte e observasse com atenção, sentiria esse balanço suave. Não é instabilidade, é a vida da estrutura. É essa capacidade de dançar com os elementos que a impede de colapsar. No entanto, nem toda a força do aço pode parar o inimigo mais insidioso de todos, a química. O aço tem um medo mortal da água e do sal. Em lugares como a Baía de São Francisco, o ar está carregado de névoa salina corrosiva. Se essa umidade penetrar nas microfissuras da pintura e entrar no núcleo do cabo, o pesadelo começa. A água ficaria presa lá dentro, entre aqueles fios apertados. A corrosão começaria a comer o aço silenciosamente, no escuro, onde nenhum inspetor consegue ver. O cabo poderia parecer perfeito por fora, mas estar apodrecendo por dentro, perdendo força ano após ano. Para combater esse assassino invisível, a engenharia moderna vai ao extremo. Os cabos não são apenas pintados, eles são selados hermeticamente. Em pontes modernas, engenheiros injetam ar seco ou nitrogênio nos espaços vazios entre os fios para expulsar qualquer umidade.
Sensores monitoram a umidade interna como médicos monitoram um paciente na UTI. Usamos até tecnologias de ultrassom e magnéticas para ver através do aço maciço, procurando fios quebrados no interior, sem precisar abrir o cabo. É uma batalha eterna contra a ferrugem para garantir que a ponte dure séculos. A ponte Golden Gate já tem décadas de vida, mas seus cabos originais ainda estão lá, firmes, segurando o céu. E ela não está sozinha. Do Japão, com a colossal ponte Akashi Kaikyo, até Nova York, com a George Washington, o princípio é o mesmo. O mundo moderno está literalmente pendurado por fios. Quando somamos todas essas pontes, estamos falando de centenas de milhares de quilômetros de fio de aço, tecidos pela mão humana sobre abismos e oceanos. Passamos por cima delas a 120 km por hora, ouvindo música, sem pensar no milagre que ocorre sob nossos pneus. A verdadeira genialidade não está nas torres gigantes de concreto, mas naquelas milhares de linhas finas e invisíveis que, unidas, se tornam mais fortes que qualquer rocha. É a prova definitiva de que, na indústria, a união perfeita de pequenas partes cria uma força capaz de desafiar o impossível. Você sabia que existe um peixe minúsculo capaz de agitar o oceano inteiro, criando o que chamamos de cachoeiras biológicas, visíveis por dezenas de quilômetros? A sardinha é uma das maiores mestres da migração em massa do planeta, mas o verdadeiro milagre acontece quando essa força indomável da natureza colide com a máquina humana. Como transformamos o caos vivo de um cardume de centenas de toneladas, que viaja milhares de milhas náuticas, em latas douradas de pura precisão. Como usamos temperaturas que vão de 20 graus negativos até o calor sufocante de 230 graus para parar o tempo e preservar o oceano. Hoje, vamos revelar a jornada extraordinária por trás de cada lata. Nossa jornada começa longe da segurança da terra firme. Estamos na vastidão escura do Oceano Atlântico, onde a caça moderna se parece mais com uma operação militar de alta precisão do que com uma pescaria tradicional. Aqui, no meio da noite, a escuridão é quebrada por algo espetacular. Frotas especializadas ativam dezenas de holofotes de alta intensidade. De repente, a superfície negra do mar se transforma em um palco iluminado por sóis artificiais. Não é apenas para ver melhor, é uma armadilha biológica. Esse brilho penetra nas profundezas e aciona os instintos predatórios das sardinhas, atraindo-as para a superfície como se estivessem hipnotizadas. É uma visão que beira o sobrenatural. A água começa a ferver com milhões de corpos prateados, dançando sob a luz elétrica. Ao contrário do atum, que luta um a um na linha, ou da cavala, capturada em redes de deriva, a sardinha exige uma estratégia de cerco total. Durante o dia ou a noite, imensas redes de cerco, conhecidas como purse-seine, aguardam silenciosamente. Não há anzóis, não há perseguição sangrenta. Apenas um timing perfeito. Quando os radares e sonares de alta tecnologia detectam o fluxo massivo de biomassa nas profundezas, cardumes que podem pesar centenas de toneladas, o capitão manobra o navio com a precisão de um cirurgião. A rede é lançada cercando o cardume inteiro. Então, como o cordão de uma bolsa gigante, o fundo da rede é puxado, aprisionando toneladas de vida em um único instante. É uma demonstração de eficiência brutal, onde a tecnologia supera a velocidade da natureza. No momento exato em que a rede sobe e a captura atinge o convés, começa uma nova batalha, uma corrida frenética contra o relógio e a decomposição. Para manter a qualidade que chegará à sua mesa, o oceano precisa ser metaforicamente congelado no tempo. As sardinhas são imediatamente transferidas para grandes silos de gelo ou porões de congelamento profundo. A temperatura despenca violentamente para faixas entre 20 e 25 graus Celsius negativos. Esse choque térmico instantâneo é vital. Ele bloqueia a biologia do peixe, preservando a textura firme e o frescor durante toda a longa jornada de volta ao porto. Quando o navio finalmente atraca, a carga não para. Ela é descarregada e classificada, embalada em contêineres isotérmicos selados com gelo e enviada imediatamente para as fábricas de conservas. Ao cruzar os portões da fábrica, entramos em um sistema de circuito fechado, onde a higiene é absoluta. A primeira parada é a imersão.
As sardinhas são despejadas em enormes tanques de salmoura. Trabalhadores espalham sal grosso sobre cada camada, garantindo uma absorção uniforme. Elas ficam de molho nessa solução por 2 a 6 horas. Isso não é apenas tempero, é química industrial básica. O sal enrijece a carne, realça o sabor e preserva o gosto natural do mar. Mas elas ainda carregam a areia e as impurezas do oceano. É hora da limpeza pesada. As sardinhas entram em uma esteira transportadora automática. À medida que avançam, jatos de água fria de alta pressão atingem o peixe. Estamos falando de uma vazão de até 50 litros por minuto. Essa força hidráulica age como uma lavagem de carros em miniatura, removendo qualquer excesso de sal ou detritos, deixando o peixe imaculado, brilhando como metal polido, pronto para enfrentar as máquinas de precisão. Agora, o caos orgânico de tamanhos variados deve ser organizado. Entramos na zona de triagem automatizada, frequentemente chamada de estação de roteamento estratégico da fábrica. Imagine tentar medir milhares de peixes escorregadios por minuto com as mãos. Impossível. Por isso, usamos discos rotativos que agem como peneiras gigantes. Esses discos, com diâmetros variando precisamente entre 5 e 10 centímetros, giram em um ritmo hipnótico. Eles separam os peixes pelo tamanho com uma velocidade que o olho humano mal consegue acompanhar. As sardinhas menores caem suavemente para uma esteira inferior para processamento secundário, enquanto as maiores continuam na linha principal para se tornarem produtos premium. A capacidade desse sistema é assustadora. Ele processa até 5 toneladas de peixe por hora. Isso garante não apenas velocidade, mas uma uniformidade militar. Cada lata que você abre contém peixes do mesmo tamanho exato, graças a essa dança mecânica. Uma vez classificada, cada sardinha encontrou seu lugar na linha, deslizando suavemente em direção à etapa mais delicada de todas. Chegamos à fronteira onde a força bruta deve dar lugar à delicadeza cirúrgica. Diferente do atum, que é gigante e robusto, a sardinha é pequena e frágil. Seus ossos finos e pele delicada a tornam suscetível a danos se manuseada com força excessiva. A área de pré-processamento é a linha divisória crítica entre um produto perfeito e o desperdício. Aqui vemos o contraste entre o humano e a máquina. Na zona manual, trabalhadores com luvas finas e sentidos aguçados removem cabeças e vísceras. Eles não usam apenas as mãos, usam o olfato e a visão para detectar qualquer sinal de deterioração, qualquer odor levemente azedo que escaparia a um sensor. Um trabalhador experiente é uma máquina biológica de precisão, capaz de processar mais de 1000 sardinhas por hora, sem danificar a pele prateada. Após a limpeza, eles arranjam os peixes em cestas de aço inoxidável, com furos de drenagem, tratando cada peça como uma joia frágil. Mas em megafábricas que alimentam o mundo, a velocidade manual não é suficiente. É aqui que a tecnologia assume o controle total. Sistemas de corte automatizados, equipados com sensores inteligentes, escaneiam a posição e o tamanho de cada peixe individualmente. Em frações de segundo, lâminas precisas removem as partes indesejadas. O resultado é impressionante. Essas máquinas processam entre 5.000 e 7.000 sardinhas por hora. É uma chuva de prata processada em velocidade industrial. Depois do corte, os cestos cheios passam por um último enxágue. Sprays de água fria envolvem cada peixe, lavando qualquer impureza restante e garantindo que a estrutura delicada esteja pronta para ser eternizada em metal. Com o peixe limpo e brilhante, entramos na fase de alquimia, onde ingredientes simples se tornam um produto global. A sardinha precisa ser colocada em sua armadura final, a lata de estanho. Trabalhadores habilidosos ou braços robóticos realizam essa tarefa com uma coreografia fluida. Na linha manual, mãos rápidas posicionam cada peixe para garantir que a quantidade e o tamanho sejam idênticos em cada recipiente, completando de 30 a 40 latas por minuto. Nas linhas automáticas, a produtividade dispara, mantendo a consistência que o consumidor espera. Mas uma lata de sardinha não é apenas peixe, é uma receita. Para realçar o sabor, adicionamos toques da natureza. Fatias finas de cenoura, folhas de louro ou grãos de pimenta verde são depositados em cada lata, criando um equilíbrio visual e gustativo.
Em seguida, uma máquina de enchimento automatizada derrama suavemente entre 100 e 150 mililitros de água filtrada. Essa água é crucial. Ela mantém a umidade correta para o inferno de calor que está por vir. Agora, preparem-se para o calor. As latas entram no estágio de vaporização. Elas são engolidas por vaporizadores industriais mantidos a 230 graus Celsius. Durante 30 minutos, o peixe é cozido e esterilizado. É um ambiente hostil para qualquer bactéria, mas perfeito para a preservação. Como a sardinha é um peixe que se alimenta de plâncton e vive pouco, ela quase não acumula mercúrio, o que permite que esse processo foque puramente em travar o frescor. Assim que saem desse forno a vapor, as latas precisam esfriar e estabilizar. Só então entra o ingrediente que transforma tudo, o azeite. O sistema automatizado despeja cerca de 20 a 30 mililitros de azeite de oliva extra virgem em cada lata. O líquido dourado cobre o peixe, penetrando na carne e enriquecendo o sabor. Graças ao cozimento intenso, os ossos da sardinha tornam-se macios e comestíveis, ricos em cálcio, permitindo que o peixe seja embalado inteiro. É a fusão perfeita de nutrição e engenharia de alimentos. Estamos na reta final, mas os padrões de segurança exigem mais um teste extremo. Primeiro, a lata precisa ser selada contra o mundo exterior. O sistema de selagem a vácuo remove todo o ar de dentro e fecha a tampa hermeticamente. Sem ar, não há oxidação, não há degradação. O frescor está trancado lá dentro, mas a lata agora está oleosa por fora. Ela passa por um banho de água limpa a 4 graus Celsius. O frio lava o óleo externo sem danificar a integridade da lata. Trabalhadores ou máquinas secam cada unidade até que estejam imaculadas. E agora, o golpe final de segurança, a esterilização por autoclave. As latas entram em uma câmara de alta pressão, onde a temperatura sobe para 120 graus Celsius, ou 248 graus Fahrenheit. Elas ficam lá por 30 minutos. Nada nocivo sobrevive a isso. É a garantia absoluta de que esse alimento pode viajar pelo mundo e ficar na prateleira por anos sem estragar. Finalmente, as latas saem, esfriam e seguem para a linha de embalagem. Elas são colocadas em caixas de papelão, tipicamente 24 por caixa, e transferidas para armazéns frios mantidos a 32 graus Fahrenheit. O ciclo está completo. Ao deixarmos para trás as linhas de aço frio e o ritmo frenético da fábrica, vale a pena olhar para trás. Começamos no oceano escuro, com cardumes de milhões de peixes se movendo como uma única entidade caótica, perseguidos por tubarões e baleias. Vimos essa força da natureza ser capturada pela luz, congelada pelo gelo, limpa pela água e preservada pelo fogo. De Portugal, a fábrica de sardinhas do mundo, exportando para mais de 45 países, aos Estados Unidos, que gastam 50 milhões de dólares anualmente importando essa pequena maravilha. O que temos em mãos não é apenas uma lata de comida barata, é um triunfo da logística. É a prova de que a humanidade pode pegar a imprevisibilidade do oceano e transformá-la em um recurso estável, seguro e global. Da próxima vez que você abrir uma lata e ver aquele brilho prateado sob o óleo dourado, lembre-se da jornada épica que ela fez, das profundezas do Atlântico até a palma da sua mão. Isso é o poder da indústria.